Meninos, tudo bem com vocês? Estamos juntos aí para mais uma videoaula. Eu tenho aqui uma questão para a gente resolver, mas antes da gente resolver essa questão, eu quero te apresentar aqui uma teoria rapidinha sobre trigonometria no triângulo retângulo, certo? Você lembra lá de trigonometria no triângulo retângulo? Eu preciso que você lembre disso daqui, ó. Isso vai nos ajudar a resolver o exercício de forma muito rápida. Então, olha só, eu preciso que você lembre que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tudo bem até aí, né? Bom, eu posso passar a hipotenusa para o lado de lá multiplicando. Se nós passarmos a hipotenusa para o lado de lá multiplicando, a gente vai chegar à conclusão de que o cateto oposto, ele é o seno vezes a hipotenusa. Eu preciso muito que você lembre dessa ideia, vou marcá-la aqui de vermelho, para que você não esqueça dela, tá? O cateto oposto é o seno vezes a hipotenusa. Bacana, hein, professor? Mas e daí? Bom, e daí que o cateto oposto a 30 graus, ele vai valer, então, quanto que é o seno de 30 graus? Meio vezes a hipotenusa. Só que uma vez a hipotenusa é a própria hipotenusa. Então eu queria que você gravasse isso aqui. Ó. Todo exercício que você vir, o cateto oposto a 30 graus, ele com certeza vai valer a metade da hipotenusa. Tá? Então guarde isso daqui com muito carinho no seu coração. Eu preciso que você lembre que o cateto oposto do 30 graus vale sempre a metade da hipotenusa. Fechado? Professor, mas e se eu tiver em algum exercício o cateto oposto a 45 graus? Não tem problema. Quanto é, me ajude a lembrar aqui, o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2, vezes a hipotenusa. Organizando apenas a ordem dos elementos, eu queria que você guardasse que o cateto oposto a 45 graus é a metade da hipotenusa, passei a hipotenusa para frente aqui, vezes raiz de 2. Então, sempre que você tiver o cateto oposto a 45 graus, lembre que ele é a metade da hipotenusa vezes uma raiz de 2. Fechado? Bom, professor, e se eu estiver diante de um cateto oposto a 60 graus. Bom, a gente vai ter então, devagarzinho aqui, a gente vai ter então, o cateto oposto. Quem é o seno? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, vezes a hipotenusa. Então, vezes a hipotenusa, certo? Vou trocar os elementos de posição, queria que você lembrasse que o cateto oposto a 60 graus, sempre o cateto oposto a 60 graus vai ser a metade da hipotenusa vezes uma raiz de 3. Essa é a ideia básica de trigonometria no triângulo retângulo. Isso aqui faz você sair de exercício de uma forma muito rápida e muito prática, tá? Então vem cá comigo. O cateto oposto a 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. O cateto oposto a 45 graus é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 2. E o cateto oposto a 60 graus é a metade da hipotenusa, só que vezes a raiz de 3. Então, sempre o cateto oposto para os ângulos notáveis 30, 45 e 60 é a metade da hipotenusa. O cateto oposto a 30 graus, metade da hipotenusa. Cateto oposto a 45 graus, metade da hipotenusa com a raiz de 2. E o cateto oposto a 60 graus, metade da hipotenusa com a raiz de 3. Lembrando disso aí, as questões podem sair de forma muito rápidas mesmo, como por exemplo a questãozinha da UEG. Observando-se o desenho a seguir, no qual o círculo tem raio R', e calculando-se o apótema que ele chamou aí de A4, porque é o apótema de um quadrilátero, o apótema do quadrado, né? Obtemos. Então eu quero calcular o apótema do quadrado. Tem fórmula para isso, você pode decorar, decore e seja feliz,
tá? Agora, eu gosto de fazer as coisas, nesse caso da geometria, aí, sem decorar nada. Eu queria que você percebesse o seguinte, o apótema, eu vou marcá-lo aqui de vermelho, o apótema, ele sempre vai chegar, aqui no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Senão, não é apótema, certo? Maravilha. Então, ele sai aqui do centro da figura e chega aqui no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. Isso é um apótema, ok? Maravilha. Agora, nós temos ali pontilhado, isso aqui que está pontilhado para nós aqui no exercício, é o raio. É o raio da circunferência circunscrita, o raio da circunferência que está para o lado de fora. E aí, uma das propriedades é o seguinte, observe que esse raio está dividindo o ângulo interno do quadrado em duas partes. O ângulo interno do quadrado, ora, pois, ele é 90 graus. Mas, na verdade, quando esse raio sai daquele vértice em direção ao centro, ele é uma bissetriz. E ele sai daqui, então, dividindo o ângulo aqui em duas partes iguais. Ó. E essa partezinha aqui da direita, com toda a certeza do universo, se é a metade de 90 graus, é 45. Opa, então olha só o que a gente tem. Mas não é possível. Esse apótema, que o exercício está chamando aí de A4, pode chamar só de A, chame como você quiser. Esse A4, ele é o quê, hein? Ele é o cateto oposto a qual ângulo? Ele é o cateto oposto a 45 graus. Opa, mas a gente sabe, olha aqui, ó, a gente acabou de revisar. O cateto oposto a 45 graus é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 2. Aqui comigo, ó, é a metade da hipotenusa vezes a raiz de 2. Opa, então como é que eu vou escrever esse A4? Esse A4, que é o meu apótema do quadrado, ele é igualzinho a metade da hipotenusa vezes uma raiz de 2. Ok, mas quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o raio. Observe que é o raio que está de frente aqui para o ângulo de 90 graus. Ó. Ele é a hipotenusa, certo? Vou escrever aqui para você que ele é a hipotenusa. Então, aqui, ó, esse R é a minha hipotenusa. Certo? Então, aqui no lugar da minha hipotenusa, ó, quem que eu vou colocar? Eu vou colocar o R. E se eu colocar o R, chegamos no resultado final do exercício. R raiz de 2 sobre 2. R raiz de 2 sobre 2. A gente é obrigado a ficar aqui com a letra D de dado. Certo? Olha o tanto que a questão saiu rapidinho. A questão saiu só nesse espacinho aqui, ó. Porque a gente lembrava dessas propriedades de trigonometria no triângulo retângulo. Ok, meninos? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até uma próxima videoaula.